O próximo, o item 185, é o projeto de lei 7.077 do Senado Federal, deputado Moreira Mendes, senador Moreira Mendes, que acrescenta o título 7 ao Decreto-Lei 5.452, 1º de maio de 43, CLT, instituindo a certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT e da outras providências. Relator é o deputado Luiz Couto, que parecer pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, pela antirregimentalidade das emendas de números 1 a 4 apresentadas nessa comissão. O deputado Paulo Magalhães apresentou voto separado em 17/6/2004. O relator ainda não leu seu relatório e voto. Então, com a palavra o relator, em seguida, o voto em separado do deputado Paulo Magalhães. Vossa Excelência, deputado Luiz Couto, tem a palavra. É que, não lido o parecer, estranho que tenha um voto separado. O voto separado ele aparece no momento em que o parecer pode chamar. Senhor presidente. Não há nenhum impedimento regimental para que no momento em que os avulsos estão aí liberados, qualquer dos integrantes da comissão possa manifestar. Compreendi. Projeto de lei número 7.077, de 2002. Acrescenta o título 7A ao Decreto-Lei número 5.452, do 1º de maio de 1943, Consolidação da Lei do Trabalho, CLT, instituindo a certidão negativa de débitos trabalhistas, CNTD, DT e da outras providências. Autor, Senado Federal. Relatório. A proposição oriunda do Senado Federal, submetida à Câmara dos Deputados, acrescenta novo título à Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, a fim de instituir a certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT. Tal certidão, a ser fornecida pela Justiça do Trabalho, é exigida de empresa individual ou coletiva, nas hipóteses de contratação ou renovação de contrato com o poder público, no caso de recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, na alienação ou oneração de bem imóvel, no registro de alterações da empresa. As três primeiras hipóteses também são aplicáveis a pessoas físicas. É exigido, outro sim, a certidão quando houver a averbação de obra de construção civil no registro de imóveis. O débito trabalhista é definido como o inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória da Justiça do Trabalho, transitada em julgado, assim, daquelas constantes no termo de ajuste de conduta celebrado perante o Ministério Público do Trabalho ou de termo de acordo firmado perante comissão de conciliação prévia. A inexistência do débito deve ser aprovada em relação a todos os estabelecimentos, agências, filiais ou obras de construção civil, desnecessária a transcrição do inteiro teor da certidão, bastando a menção ao seu número de série e data de emissão. É permitida a utilização de cópia autenticada da certidão, bem como a sua emissão por meio eletrônico, tendo validade por um período de 90 dias. É considerado nulo o ato praticado sem a observância da exigência da certidão, o que acarreta a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento. O projeto também altera a redação do dispositivo da Lei número 8.666, de 21 de junho de 93, que regulamenta o artigo 37, inciso 21º da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. As alterações incluem a regularidade trabalhista para habilitação e licitação, além da regularidade fiscal já exigida, e dispõe sobre a documentação exigida
para sua comprovação, mediante a apresentação da certidão negativa de débitos trabalhistas. A Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público aprovou por unanimidade o parecer do relator, deputado Rodrigo Maia, em reunião datada 19 de maio de 2004. Nessa mesma oportunidade, foram rejeitadas 3 emendas apresentadas pelo deputado Paz Landim. O projeto veio para análise da Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania no prazo regimental para recebimento de emendas, 5 sessões compreendidas entre 3 de 6 e 14 de 6, foram apresentadas 4 emendas. As emendas substitutivas de número 1 e 3, de autoria respectiva dos deputados Alberto Fraga e Paulo Magalhães, pretendem dar nova redação ao parágrafo 2º do artigo 692-A para possibilitar que a CNDT, fornecida pelo órgão local competente da Justiça do Trabalho do município onde se encontra a sede administrativa da empresa, abranja todos os estabelecimentos, agências, filiais ou obras de construção civil, independentemente do local onde se encontrem. Os parlamentares justificam as emendas apresentadas como a forma mais apropriada de viabilizar que as empresas com diversos pontos de atuação no vasto território nacional possam obter, a um só tempo, toda a documentação exigida para os efeitos previstos nos incisos 1 a 3 do artigo 642-A da CLT. As emendas substitutivas de número 2 e 4, também de autoria respectiva dos deputados Alberto Fraga e Paulo Magalhães, pretendem alterar a redação do parágrafo 1º do artigo 642-A da CLT, alterado pelo artigo 1º do projeto para considerar débito trabalhista o inadimplemento de obrigações estabelecidas em decisão judicial transitada em julgado, proferida pelos órgãos da Justiça do Trabalho, se após a citação do executado não for realizado o pagamento e nem oferecida garantia suficiente à execução, não tiver sido realizada penhora em bens de valor igual ou superior à importância da condenação e não estiver em curso ação rescisória para desconstituir a decisão. Os dignos parlamentares justificam suas emendas afirmando que a redação original cria injustiças flagrantes àqueles que, na forma das disposições constitucionais que garantem o amplo direito à defesa, se valem das medidas expressamente previstas em lei para resguardar direitos que entendem lesados na fase de execução da reclamação trabalhista, que é aquela destinada à liquidação da decisão condenatória. Para tanto, as emendas dão nova definição para débito trabalhista, remetendo sua ocorrência para quando se encontrarem esgotados todos os meios processuais cabíveis para a satisfação da dívida, inclusive prevendo que o depósito de garantia à execução e o manejo da ação rescisória seriam feitos meios hábeis para afastar o inadimplemento. É o relatório. Voto do relator. Apesar da matéria abordar questões que tangenciam o direito processal trabalhista, o que permitiria a este órgão técnico manifestar-se também no mérito, nos termos do artigo 32, inciso 3º, a linha E do regimento interno, cumpre-nos conforme despacho da presidência da Casa examinar a presente proposta nos estreitos limites da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Nos termos do artigo 59, inciso 3º, com o artigo 48, caput da Lei Maior, a elaboração da lei ordinária é feita pelo Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República,
Ainda, a legitimidade da iniciativa e a competência legislativa da União foram observadas, consoante o disposto nos artigos 61, caput, e 22, inciso 1º, respectivamente. Restam, pois, atendidas as condições de constitucionalidade e de juridicidade. Quanto técnica legislativa, não temos reparos a fazer. As emendas de número 1 e a 4, embora em suas justificativas abordem aspectos constitucionais, versam, na verdade, sobre o mérito do projeto. A definição de débito trabalhista e o local de requerimento das certidões se reportam à própria essência do projeto. As mesmas emendas, com idêntico teor, foram rejeitadas na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, comissão temática designada para apreciação do mérito. Consoante o artigo 55, seu parágrafo único do regimento interno, temos que a CCJ-C não tem competência para manifestar-se sobre a matéria e que as emendas são consideradas como não escritas e, portanto, prejudicadas. Diante do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei em apreço e pela antirregimentalidade e consequente rejeição das emendas número 1 a 4 apresentadas na Comissão de Justiça e Cidadania. Sala das Comissões, 20 de agosto de 2004, deputado Luiz Couto, relator. Em discussão, com a palavra, o deputado Paulo Magalhães, autor do voto em separado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei 7077 de 2002 do Senado Federal acrescenta a título a consolidação das leis do trabalho, CLT, a fim de dispor sobre a prova da inexistência de débito trabalhista. Para tanto, institui a certidão negativa de débito trabalhista, CNDT, fornecida pelo órgão competente da Justiça do Trabalho. A CNDT será exigida das empresas individuais ou coletivas e das pessoas físicas nas hipóteses de contratação ou renovação com o poder público para fornecimento de bens e serviços, de solicitação ao poder público do recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou ainda creditício ou de alienação ou oneração de qualquer título de bem móvel ou direito a ele relativo. Essa certidão ainda será solicitada à pessoa física ou jurídica proprietária de obra de construção civil quando da averbação no registro de imóveis. De acordo com o projeto de lei em exame, considera-se débito trabalhista o inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado, proferida pelos órgãos da Justiça do Trabalho ou em acordos judiciais descumpridos, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, honorários, custas, emolumentos ou recebimentos determinados em lei, bem como o inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de termo de ajuste de conduta celebrado perante o Ministério Público do Trabalho e de termo de acordo firmado perante Comissão de Conciliação Prévia. Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada no dia 19 de maio de 2004, o projeto foi unanimemente aprovado nos termos do parecer do relator Rodrigo Maia. A nosso ver, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o presente projeto está eivado de inconstitucionalidade, por ferir vários princípios constitucionais, a começar pelo princípio do amplo direito de ação previsto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, ao impedir que as pessoas físicas ou jurídicas possam se socorrer de medidas judiciais contra sentenças transitadas em julgada
sob pena de não poderem participar de uma licitação ou de serem impedidas de utilizarem benefícios fiscais ou creditícios públicos. E, no caso de pessoa física ou jurídica, proprietária de obra de construção civil, de averbá-la no registro de imóveis. Tal providência tende a inibir que os reclamantes possam utilizar o seu direito de discutir os termos da sentença com relação aos valores nela expressos por meio de recursos interpostos na execução, além de outras medidas processuais, o que fere os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa previsto no artigo 56, artigo 5º, que são um desdobramento do princípio do devido processo legal no disposto do inciso 55. Ante o exposto, somos pela inconstitucionalidade do projeto de lei 7.077, de 2002, razão pela qual deixamos de analisar a juridicidade e técnica legislativa da matéria. Sala das Comissões, Paulo Magalhães. Aí está, senhor presidente, o voto em separado, discordante, que apresento nessa. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Paulo Magalhães. Com a palavra, deputado Maurício Randes, é o primeiro inscrito para a discussão. Senhor presidente, eu vou pedir vista do projeto. Coletivamente logo? Então, vamos depois. pedir de vista deputados Roberto Magalhães, Eduardo Cardoso, Inaldo Leitão, Vicente Arruda. Item 69, projeto de lei 7067 do Senado Federal, Moreira Mendes, que acrescenta o título 7A do Decreto-Lei 5452 de 1943, CLT, instituída a certidão negativa de débito trabalhista, CNDT e da outras providências. Relator deputado Luiz Couto, parecer pela constitucionalidade, juridicidade e técnico-legislativa deste, com o substitutivo das emendas da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e das emendas apresentadas nessa comissão. Os deputados Paulo Magalhães, Roberto Magalhães e Parlandim apresentaram voto separado. A matéria encontra-se em discussão. Deputado Moreira Mendes, para discutir. Achou aí, deputado Puccioli? Item 16, em votação, pedido de versão do 16, deputados que aprovam, permaneçam como se acha aprovado. Deputado Moreira Mendes, com a palavra. Senhor presidente, eu quero, aqui como autor deste projeto ainda no Senado, pedir especial atenção de todos os senhores deputados, de que isso aqui é uma proposição que vem em defesa do trabalhador. Não é raro observarmos que quando o trabalhador recorre à Justiça do Trabalho na busca dos seus direitos, já o faz porque está ali cerceado naquilo que é que é seu direito. E não raramente o resultado da condenação acaba que o trabalhador não coloca o recurso no bolso, por diversas razões. O objetivo desta proposta foi exatamente de poder tentar, de alguma forma, minimizar esses entraves que são colocados para o trabalhador que ganhou a ação da justiça e acaba não levando aquilo que lhe foi dado pela sentença. Eu quero aqui, portanto, ao pedir a aprovação do relatório e do voto do relator, parabenizar o ilustre deputado Luiz Couto pelo brilhante parecer e voto e pelas modificações que introduziu no sentido de melhorar ainda mais o projeto, tirando dele qualquer dúvida que pudesse constar com respeito, especialmente, à sua constitucionalidade. Portanto, eu faço aqui esse registro, lembrando que isso aqui é um instrumento de defesa do trabalhador. Este foi o principal objetivo ao apresentar esse projeto no Senado e que tenho aqui agora a alegria de vê-lo, depois de tramitar durante tantos anos, na sua fase final. Matéria continua. Deputado Moreira já concluiu. Continua em discussão a matéria.
Não havendo mais quem queira discuti-la, deputado Pisciani. Senhor presidente, ainda é cabido vistas do projeto? Não, desse projeto não cabe mais vistas. Porque não consta na minha pauta que já tenha sido pedido vistas. Não, sim, apresentar consta que apresentaram voto separado. É verdade, Vossa Excelência assiste razão, Vossa Excelência. Apresentar voto separado não significa que houve pedido de vistas. Então não houve pedido de vistas. Não houve pedido de vistas. Senhor presidente, Deputado Pisciani, agora eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência. Como Vossa Excelência me fez o apelo em relação ao projeto do COBER, nós votamos contra, mas aprovamos. Não, mas é porque eu não sou contra. Esse projeto do deputado Mendes... porque está indo muito rápido, eu gostaria de ter apenas a oportunidade de ler o voto em separado do deputado Roberto Magalhães e do deputado Paz Landinho. Ainda não tive tempo de ler. É só esse o motivo. Eu, a princípio, não sou contra o projeto. Mas eu queria ver como, e conhecer um pouco mais, deputado Janone, porque eu acho a ideia excelente. Mas seria importante a gente saber como se dará isso, porque hoje, desrespeitando decisões judiciais, o Ministério do Trabalho faz listas incluindo empresas indevidamente, empresas que na Justiça tiveram suas demandas vencidas. E mesmo assim o Ministério do Trabalho faz as chamadas listas negras e inclui essas empresas que nada mais devem à Justiça. Então, eu queria ver se o projeto soluciona este problema. Então, apenas uma cautela, mas, a princípio, eu acho o projeto meritório, eu acho o projeto bom, e queria apenas, presidente, por isso eu mantenho a vista, apenas para ter conhecimento do voto, dos votos em separados, e também do texto. A presidência só cabe cumprir o regimento. Se Vossa Excelência deseja pedir vistas, é um direito regimental, a presidência não cabe fazer nada, a não ser ceder as vistas. Vistas solicitadas, vistas concedidas, deputado Pisciani. Leonardo Pisciani. Não, presidente, apenas com relação ao item anterior, o deputado autor, deputado Moreira Mendes, me explicou o projeto, eu retiro o pedido de vistas. Bom, eu para poder aceitar a retirada, só se houver concordância do plenário, poderemos votar. Se houver concordância unânime, eu cedo. O projeto é de Vossa Excelência, deputado. Sim. Concorda? Ah, bom, tudo bem. Deixa então eu dar continuidade a esse e em seguida eu retorno àquele. Pois não? Retornando então ao item 69. Projeto de Lei 707702, Senado Federal Moreira Mendes, que acrescenta o título 7A ao Decreto-Lei 5452 de 1943, CLT, instituída a certidão negativa de débito trabalhista, CNDT e da outras providências. Relator deputado Luiz Couto, parecer pela constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa, desde com substitutivo, das emendas da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, das emendas apresentadas nessa comissão. Deputados Paulo Magalhães e Roberto Magalhães e Pailandis apresentaram o voto separado. Houve a retirada do pedido de vista. A discussão já havia sido encaminhada para encerramento, mas eu pergunto a alguém que deseja discutir ainda a matéria. Não havendo quem queira mais discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer do relator. Os deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado.